Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A, 12º ano, um problema de combinatória. Extraí então este problema do teste do professor Tosé Oliveira. É um problema já assim de grau de dificuldade elevado. O problema diz-nos o seguinte: estes problemas com muito texto, vocês convém que à medida que vão lendo, vão fazendo assim um esquema restante, que é para depois não estarem a ler tudo outra vez, não é? O apreciador José Saramago tem 19 livros. Ok, vou escrever assim aqui. 19 livros de 4 géneros diferentes. 16 romances. Ok, vou discriminar assim aqui. Temos 19 livros. 4 géneros diferentes. Temos 16 romances. Vou abreviar. Depois temos uma peça teatral, temos ainda um livro de poesia e temos ainda um livro de memórias. Estão aqui então os 19 livros. Para participar numa exposição sobre o autor, este apreciador decidiu levar 10 livros, ou seja, destes 19, né, vamos levar 10 livros. Tudo bem. Que mostrassem bem, que retratassem bem a obra de Saramago. Com esse fim, decidiu então levar 3 romances adaptados ao cinema. Ok, vamos ter aqui a Constituição. Dos 10, levou então 3 romances adaptados ao cinema. Exato, e depois discrimina A Jangada de Pedra, O Ensaio e O Homem Duplicado. E 2 romances que entregam o ensino obrigatório. Então, dois romances do ensino obrigatório, certo? E depois discrimina Memorial do Convento e ainda O Ano da Morte de Ricardo Reis. Questão 7.1. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a escolha dos livros a levar, ou seja, destes 10, de modo a que estejam representados apenas 3 dos 4 géneros? Reparem aqui numa situação, quer dizer, destes 10, estes 5 já lá estão. Se estes 5 já lá estão, quer dizer, se falta levar 5 livros, quer dizer, faltam então escolher 5 livros. E então, de quantas maneiras diferentes pode ser feita a escolha dos livros a levar, de modo a que estejam representados apenas 3 dos 4 géneros. Quais são os 4 géneros? Romances, peça teatral, poesia e memórias. Reparem que se levamos estes 5, né? Quer dizer, este género dos romances já estão selecionados. E então, se nós só podem estar representados 3 dos 4 géneros e alguns romances já lá estão, quer dizer que destes 3 livros compõem os 3 géneros diferentes, nós só podemos levar 2, né? Então vou já aqui dizer combinações 3, 2 a 2. Ou seja, destes 5 livros que faltam e destes 3 géneros, peça teatral, poesia e memórias, eu só posso escolher 2. Porquê? Porque se os romances já estão, eu destes 3 só posso escolher 2, o que ficaria com mais 2 géneros, ou seja, ficaria com apenas 3 dos 4 géneros representados. E reparem que se eu tenho que escolher 5 livros, e aqui já selecionei 2, quer dizer que faltam então escolher ainda 3 livros. Então, vezes, e os outros livros terão que cair, obviamente não há mais escolha nestes romances, então combinações. Agora, cuidado, porque nós temos 16 romances, mas 5 já estão aqui nesta escolha dos 10, quer dizer, sobram então 11, e desses 11 vamos selecionar 3, e esta seria então a resposta ao problema. 3 combinações de 2, que seria destes 3, peça teatral, poesia e memórias, selecionar 2, para depois junto com o romance ficaria representado exatamente 3 e só 3 categorias. Depois ainda se eu tinha que escolher 5, né? E aqui só escolhi 2, faltavam ainda selecionar 3, que obviamente teriam de cair nos romances. 5 romances já estavam selecionados, sobravam 11, e dos 11, né, fazia grupos de 3. E relativamente à questão 7.1, seria esta a resposta. Vamos então agora resolver a questão 7.2. Na questão 7.2 diz-nos o seguinte: admita agora que além dos 5 romances acima de referidos, que são quais? São 3
romances adaptados ao cinema e 2 romances do ensino obrigatório, ou seja, além destes 5, e ele leva ainda mais 3 romances, vou até selecionar aqui noutra cor, leva ainda mais 3 romances, leva a peça teatral e leva o livro de poesia, ok? Quer dizer, obviamente fazendo o total da escolha dos 10 livros. Os 10 livros vão ser colocados lado a lado em exposição. Qual é a probabilidade dos romances que integram o programa do ensino obrigatório ficarem lado a lado? Ou seja, estes, vou colocar aqui uma restrição, não é? Estes têm de ficar juntos e os romances que foram adaptados ao cinema têm de ficar separados. Ok, estes têm de ficar separados. Estas são então as restrições. Determina então a probabilidade destes romances do ensino obrigatório ficarem juntos e os outros 3 separados. Bem, se a questão cai sobre probabilidades, e então eu designaria probabilidades de A, exatamente os romances que integram o ensino obrigatório ficarem lado a lado, isto seria então o meu acontecimento A, então a probabilidade de A seria dada por casos favoráveis, o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. O número de casos possíveis, quer dizer, são fáceis de obter, não é? Os casos possíveis, eu vou pegar em 10 livros e vou assim expô-los seguidinhos, né? Os casos possíveis seria 10 livros para 10 lugares, podem permutar entre eles, porque são todos diferentes. Então os casos possíveis seriam exatamente 10 fatorial. Agora, relativamente aos casos favoráveis, isto não é uma contagem assim muito fácil de a fazer, porque eu tenho que fazer com que os do ensino obrigatório fiquem juntos e depois os adaptados ao cinema fiquem separados. Este tipo de exercícios, onde nós temos que colocar elementos separados, nós podemos resolver este caso tocando sempre na mesma estratégia. Aliás, já fiz um vídeo com um caso desse, onde teriam que ficar separados, que é o seguinte: se vocês colocarem os 10 tracinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vocês vão se meter numa agulhada das grandes. Então, para resolverem estes exercícios de combinatória, quando vocês têm elementos que ficam separados, a melhor estratégia é vocês identificarem quantos elementos fiquem separados e apagar essas posições, que seriam 3, e deixá-los para o final, ok? Os separados, vocês vão colocá-los apenas no final. Vamos posicionar os outros e depois no final estudamos assim umas posições específicas para colocar os separados. Esta estratégia funciona muito bem para o tipo de exercícios onde nós temos de introduzir objetos que têm a restrição de nunca poderem ficar juntos. Então, se eu tinha 10 lugares, retirava aqueles 3 lugares dos livros adaptados ao cinema que têm que ficar separados. E vou colocar os outros. Eu sei que estes do ensino obrigatório têm forçosamente de ficar juntos. Então vou colocar aqui ensino obrigatório 1, ensino obrigatório 2, de quantas maneiras é que eles podiam ficar juntos? 2 fatorial. Os outros 5 não têm qualquer restrição, então seriam 5 livros para 5 lugares, poderem permutar entre eles, o que seria 5 fatorial. Depois estes 2 ficam juntos, não teriam de ficar juntos nas 2 primeiras posições, podiam ficar juntos na segunda e na terceira, ou seja, colocá-los assim, ou então na terceira e na quarta, quer dizer, quantas variações vamos ter desta situação? Vamos ter 6 variações desta ideia. Ou ficam na primeira e na segunda, ou ficam então juntos, mas na segunda e na terceira, ou na terceira e na quarta, ou na quarta e na quinta, ou na quinta e na sexta, ou na sexta e na sétima. Então eu teria isto ainda vezes 6. Depois de colocar então estes 7 livros, eu vou agora estudar as posições onde vou poder introduzir aqueles livros que tinham de ficar separados. Reparem que se estes 2 do ensino obrigatório têm de ficar juntos, então eu vou unir assim este lugar, quer dizer, nenhum livro pode cair aqui no meio. Então vou unir e vou pensar quais são os lugares onde eu posso introduzir os livros que têm de ficar separados. Podia então colocar assim aqui,
ou então aqui, ou então aqui, ou então aqui, ou então aqui, ou então aqui, ou então aqui. Reparem que, por exemplo, um caso, vocês têm aqui os dois do ensino obrigatório, teriam aqui um romance, teriam aqui outro romance, por exemplo, teriam aqui outro romance, teriam aqui a peça teatral e tinham aqui o livro de poesia. E reparem que aqueles livros que têm que ficar separados vão poder unicamente ficar aqui entre estas posições, ou seja, entre os livros, mas nunca entre estes dois têm que ficar juntos, ok? Então quantas posições é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vezes, arranjos, porque interessa a ordem, né? Os livros são diferentes, destas 7 posições, eu então introduzir 3 livros, 7 posições, não posso introduzir aqueles 3 livros. E esta seria então a contagem dos meus casos favoráveis. O que isto quer dizer que a probabilidade que me estão a pedir seria simplesmente igual a casos favoráveis, 2 fatorial. Reparem que 5 fatorial vezes 6 seria 6 fatorial, vezes arranjos de 7, 3 a 3, e isto então a dividir por 10 fatorial. E seria esta, então, a probabilidade que me estão a pedir. Lembrem-se desta estratégia. Sempre que vocês querem colocar elementos separados, vocês pegam nas posições desses elementos, extraem da contagem inicial, colocam mesmo fora, colocam os outros e depois no final pensam naqueles elementos que tinham que ficar separados, nas posições entre os elementos já colocados. E estes exercícios de ficarem separados resolvem-se assim na boa, como vocês costumam dizer. Se não tomarem esta estratégia, vão se meter numa malhada das grandes, garanto-vos. Fica então aqui a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.